Como eu acabei de passar por um término, nada mais justo do que falar da época que eu era traumatizado com mulheres, né? E eu vou contar um pouquinho dessa história em prol que você aí que tem uma certa dificuldade em se relacionar com o sexo oposto consiga aí tirar algum conhecimento, uma lição e quem sabe até melhorar tal problema. Então, bora começar. Olá, como vai? Eu sou Leonardo Augusto, empreendedor e criador de conteúdo e seja bem-vindo a esse canal, caso esteja me conhecendo. Considere se inscrever aqui. Estou buscando construir uma comunidade de pessoas que querem se desenvolver mentalmente, espiritualmente, fisicamente, pessoas que querem melhorar, querem deixar de serem miseráveis. Fechou? Bem, pessoal, esse vídeo aqui, ele é um vídeo de história, relato, aprendizagem, bagagem, etc, 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 etc. Como eu comentei no começo do vídeo, eu acabei de sair de um relacionamento, eu vou deixar um card aqui no qual eu falo um pouco sobre esse vídeo, quer dizer, sobre o tema. E resumindo um pouco daquele vídeo, esse último relacionamento que eu tive foi um relacionamento muito bom, no qual a pessoa que estava comigo me ajudava, me motivava. Não deu certo porque realmente não era para dar certo. Tem certos tipos de pessoas que você vai ter uma conexão, vai ter uma amizade, vai ter uma parceria, vai ter algo super bom, mas não quer dizer que você tenha ali necessariamente que casar, ter filhos e etc com aquela pessoa. E tá tudo certo, a vida é sobre isso. Esse término me fez entender muito mais, me autoconhecer muito mais, e foi uma experiência muito boa. A pessoa que estava comigo, eu sou extremamente grato. Não sei se ela me assiste ainda, caso me assista, ela já sabe disso, mas eu sou extremamente grato a essa pessoa. E fazer o que eu estou fazendo também é uma forma de agradecimento a essa pessoa, pela ajuda que ela me ofereceu na época, de estar aqui gravando e continuando o que eu falei que ia fazer, tá? E assim, gente, antes de eu me relacionar com essa moça, essa mulher, na verdade, né, um pouco mais velha que eu, já tem uma vida um pouco mais estável, já é mais visão em algumas coisas. Sobre essa mulher que eu namorei, eu, como falei, eu tenho só essa questão da gratidão, da evolução que ela me trouxe, né, evolução pessoal, mental e espiritual. Só que antes de me relacionar com ela, eu fiquei num período muito grande sem ficar com ninguém. Eu tentei sair com umas meninas do job, duas só. Não indico para ninguém, é uma bosta. Eu vou fazer vídeo contando sobre isso, caso você queira, comenta aqui, mas eu vou contar essa história, tá? Em algum momento. Mas antes de passar por essa bosta, me relacionar, ter um namoro ali por um tempo de fato, eu estava com uma grande dificuldade de me relacionar com qualquer pessoa, com qualquer mulher, né? Porque eu sou hétero. E qual que era a minha dificuldade? Eu não tinha mais paciência em lidar com qualquer tipo de situação que envolvia a mulher. Eu não tinha paciência pra conversar, não tinha paciência pra picuinha. Porque quando você tá flertando, gente, você tem que ter um joguinho de cintura, você tem que ter uma comunicação, você tem que, sabe, o famoso papo doce, você tem que, sabe, nha, 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 ficar ali falando. E beleza, tá tudo certo. Só que eu tava tão impaciente, eu tava tão assim, porque nessa época em si eu tava resolvendo alguns problemas pessoais na questão de perdoar minha mãe por muitas coisas que aconteceram, assim. Hoje em dia eu estou extremamente tranquilo com ela. E quando eu resolvi essa questão com a minha mãe, foi quando eu comecei a voltar a me relacionar e tal. Então, muitas vezes, você que tem algum problema em se relacionar com as mulheres, pode ser ligado diretamente com a sua mãe, ou com uma mulher muito próxima da sua vida, que você tem algum tipo de mágoa, atrito, alguma coisa assim. Não são todos os casos, tá? Mas boa parte, uma grande parte ali tem alguma coisa a ver relacionado com a mãe, tá? Por exemplo, muitos homens que... Eu vou usar o exemplo do Dois Homens e Meio. Tem o Charles, tá? O Charles, eu vou deixar a foto dele aqui. Tem o Alan. O Alan, ele é o capacho, o beta. Ele é o cara que beija o pé da mulher, que faz isso e aquilo, faz tudo pra conquistar e tal. É o famoso gado. O Charlie já é o cara mais desenrolado, que pega várias, que isso e aquilo. E ambos têm um problema ali com a mãe, né? Que na série tem uma piada recorrente, que eles sempre falam da mãe dele, que eles não querem a mãe dele, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você vê que a série usou dessa base psicológica que homens que têm problemas com suas mães normalmente têm mais maus relacionamentos, escolhem parceiras
um pouco ruins, né? É assim, tudo que eu tô falando é baseado na minha experiência e baseado em observação. Você pode a qualquer momento deixar um comentário para falar, marcar um minuto aqui, e falar, olha, isso, aquilo. Você tem esse direito e eu estou fazendo os vídeos para as pessoas comentarem e conversarem comigo. E também para participarem da comunidade que eu estou criando de pessoas que querem se cuidar, né? Se autodesenvolver. É, todas essas observações na minha vida, nessa questão da série, a gente nota que quando o homem tem uma certa dificuldade com a mãe, um certo problema com a mãe, isso pega muito no relacionamento dele. Tem homens que enxergam mulheres só como buraco, não conseguem respeitar a mulher, não conseguem ver que a mulher é muito mais além do que essa parada de só comer, ir embora ou só ser dona de casa, né? Claro que são, em teoria, é um pensamento antigo, machista, né? Mas é, tem homens que enxergam mulheres como números. Então, tipo, peguei 10, peguei 15, peguei 20. E pouco se fala desse lado humano, tá? Por quê? Porque o cara que tem um mau relacionamento com qualquer mulher durante a infância dele, seja a figura central ali, a mãe, ou de repente uma avó, uma tia, alguém que cuidou de você, se você tem um mau relacionamento com essa pessoa, você inconscientemente cria algumas coisas ali como essa falta de respeito. Então eu nunca vi em si as mulheres como objeto, como um número, mas eu não me importava assim muito na questão de, por exemplo, quando eu vou ficar com alguém, hoje em dia eu penso muito se essa pessoa não tem traumas, não tem dúvidas, não tem insegurança, como eu posso fazer para não fazer essa pessoa se sentir insegura, para essa pessoa não se sentir mal comigo. Eu não quero trazer nenhum tipo de sofrimento para a pessoa que eu estou me relacionando, porque ela é uma alma e ela é uma pessoa como eu sou. Tem que ter empatia por aquela mulher que eu estou me relacionando. Coisa que poucos homens vão fazer, poucos homens vão pensar, eu só vou foda-se. Então é por isso que prostituição para mim não funciona, porque na segunda que eu fui, inclusive, meio que eu discuti com ela, né? Ela ficou de cara comigo porque eu tava conversando com ela. E meio que, tipo, é até engraçado de falar, né? Mas meio que ela ficou mal ali porque eu dei a entender que eu falei que ela era muito mais velha que eu e eu tava tentando conversar para poder, sabe, para poder chegar lá. Só que eu acabei que, tipo assim, cara, eu não consigo. Tipo, eu acabo querendo. Eu acabo sentindo a empatia ali, tipo, pô, essa pessoa aqui ela tem um monte de problema e eu tô aqui vindo aqui pagando 180 para ela para ficar uma hora e, entendeu? É meio estranho, entendeu? Na minha concepção é esquisito, é um pouco, é muito carnal, é muito objetivo, sabe? Eu não consigo, tá? Eu tenho esse problema. Então, assim, quando eu busquei resolver o relacionamento com a minha mãe, comecei a respeitar um pouco mais minha irmã mais nova, na questão de conversar com ela, porque o irmão só fica se zoando e falando merda. Então eu parei de ser tão chato, digamos assim, e comecei a conversar, a dar atenção, um pouco para minha avó também, né? Por mais que eu nunca tive tanto problema com a minha avó. Mas quando eu comecei a respeitar as mulheres que estavam à minha volta, como a da minha família, foi quando eu comecei a me libertar desse problema de me relacionar com as mulheres em si. Foi quando eu comecei a ter paciência, voltei a ter paciência para conversar, voltei a ter jogo de cintura para ficar aqui. Teve meninas que não ficaram comigo, eu tentei conversar e não deu boa, tá tudo certo. Teve essa que eu conversei, consegui ficar aí 5 meses me relacionando com ela. O relacionamento foi fantástico, eu aprendi muito, eu cresci muito. Eu fui na praia a primeira vez, porque eu nunca tinha ido na praia, acredita nisso? Fui na praia na primeira vez, ela que me levou. Então, sempre que eu pisar numa praia, eu vou lembrar da minha ex-namorada atual, a minha ex atual, digamos assim. Espero que eu não tenha outras ex, né? Porque eu quero sossegar logo, eu não quero ficar nessa de vários relacionamentos. Eu quero um dia ter minha família, tá? Eu tenho meu filho, né? Que eu tô resolvendo uma situação com ele para poder voltar a ficar perto dele. E eu quero futuramente ter uma família aí depois que eu estiver bem estável. E você pode me ajudar se inscrevendo nesse canal, deixando um comentário aí e participando aí da comunidade que eu estou criando, né? Porque isso aqui é uma forma de trazer a minha vida, mas também de aumentar o meu ticket como trabalho. Eu sou filmmaker e estou me dedicando a essa profissão aí. Então você pode acompanhar essas coisas também. Esse vídeo está dando 10 minutos, eu vou ver se eu consigo esticar para um vídeo de 20, tá?
e tentar resumir aqui algumas coisas. Então, assim, toda vez que se você tem alguma dificuldade com se relacionar, chegar em alguém e tal, tenta analisar se você não tem problemas e mágoas com as mulheres da tua família, porque o jeito que você trata as mulheres da sua própria família, caso você tenha, né, pode ter alguém aí que me assista que, porra, eu moro só com o meu pai, eu moro só com X pessoa, não tenho acesso a todo dia, mas normalmente em algum lugar você vai conhecer alguma mulher. Então, o jeito que você trata as mulheres em geral, seja suas parentes, sejam suas amigas, sejam suas primas, sei lá, o jeito que você trata ela diz muito sobre você e o que você sente. Então, toda época que eu tava cheio de rancor, raiva, tinha preguiça, impaciência de conversar, de trocar ideia, só queria fazer isso aqui e, tipo, cortar o contato, não queria conhecer e me conectar com a pessoa do lado, foi quando eu estava mal comigo mesmo. O problema era eu mesmo, o problema era eu e o que eu tinha no passado. Porque a convivência que eu tive com a mãe do meu filho, que foi o relacionamento mais longo que eu tive, ela me saturou de tantas maneiras possíveis, assim, porque eu senti na pele o peso que um homem tem que ter quando ele engravida uma mulher, tá? Que assim, mesmo que você se esforce, você seja um pai presente, você tem que ser legal, se você não tá provendo, se você não tá trabalhando, se você não tá botando dinheiro na mesa, você é um bosta. É essa a visão que vão ter de você. E a minha mãe fez isso com meu pai e a minha ex-mãe do meu filho está fazendo comigo, que é fazer que a gente seja só visto como cifrão. Ah, ele só tem valor para você se ele estiver te dando presente, te levando para sair, fazendo isso, isso e aquilo. Então, colocar a pessoa como cifrão, colocar o pai de alguém como cifrão, acaba prejudicando muito a relação aí, tá? Então, para você ver como que da parte feminina, a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Essa sociedade de bosta hoje em dia que inventou essa porra de que machismo, feminismo, machismo fode o homem, feminismo fode a mulher. Ambos são militâncias, ambos são coisas que parece que estão mais lá para mostrar que um é melhor do que o outro do que para, olha, somos iguais, um depende do outro. As pessoas nascem de mulheres, crianças bem de mulheres, né? Por mais que tem um monte de firula genética que estão inventando aí para poder procriar, mas a base da reprodução é um homem e uma mulher. Então, o yin e o yang, né? Eles têm que estar em equilíbrio, entende? Então, assim, se você tem problema com o lado feminino, você não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de relacionamento afetivo. Você não vai conseguir ter uma namorada, você não vai conseguir ter uma esposa, porque você sempre vai ver a mulher como propriedade, como objeto, como um buraco para você fazer o que você quer. Então, se perde um pouco do respeito humano. Posso pensar dessa maneira porque eu tento levar um pensamento baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, eu não estou aqui para evangelizar você, para converter você, para você, não sei o quê. Eu estou tentando levar a minha vida com base nos ensinamentos de Cristo, de Jesus, porque eu vejo que vivemos agora num mundo que relacionamento é superficial, as pessoas se veem como objeto. Ah, como X fulano pode me satisfazer? O que tal fulano pode me dar de benefício? Então, assim, tudo eu quero algo. E quem quer demais e não faz nada, porra, é foda. Você querer muito, mas não fazer nada. Você querer o mundo, mas, porra, sabe? Você quer mudar o mundo, você quer discutir pautas políticas, você quer fazer isso e aquilo, mas você não acorda e não dobra nem a sua cama, você não dá um bom dia para sua mãe, você não trata bem o cara que te serve no restaurante. Então, assim, é muita hipocrisia, entendeu? Então é difícil agir de uma maneira altruísta, boazinha, Jedi, só que é muito mais sobre o que você tem com você mesmo, entendeu? Então, na época que eu tive esse trauma, que eu tive essa dificuldade, que eu tinha um certo receio de me relacionar, porque a minha mãe vivia me cobrando, falando, deixava no ar que eu era um bosta, deixava no ar que eu não ia ter futuro, tinha uma pressão enorme em mim,
Por causa dela, eu cresci meio molenga e só fui começar a ter pulso firme depois de adulto, porque a vida me fudeu. Então eu tive que superar tudo isso, entender que, pô, beleza, ela tem a vida dela, os erros dela, ela também teve uma infância difícil. Eu tive que entender isso para ver que o meu problema não era tipo conversar com alguém, não era chegar em alguém. O meu problema era ter respeito, sabe, eu tinha um peso assim, porque as duas mulheres mais importantes na minha vida, querendo ou não, são minha mãe e querendo ou não, acaba sendo a mãe do meu filho, porque eu vou ter esse vínculo com ela até morrer, entende? Então eu tenho que ter um certo relacionamento bom com ambas, né? Principalmente com a mãe do meu filho. Só que eu não consegui ter. Eu só fui, digamos, pressionado, ridicularizado. Eu sofri por não ter. Na época eu não sabia o papel que, não independente do que venha a ser, do que você esteja fazendo, se você não está fazendo o seu papel de homem, que é ter um pulso firme, posicionamento e resolver o BO que você mesmo buscou, você não tem respeito. Entendeu? Não existe respeito para caras fracos. Desculpa, mas é a realidade. Eu sofri isso na pele, gente. Até hoje, eu tô agora gravando esse vídeo aqui. Eu vou gravar esse vídeo, eu vou upar ele, depois eu vou na academia, eu vou resolver um bagulho para um cara que é o meu cliente. É, Até agora eu tô sofrendo pressão. A galera tá aqui, tipo, porra, e quanto que teus bagulho vai dar certo? Quanto que você vai virar? E quem fica assim é minha mãe, é minha avó. Imagina se eu ficasse puto com elas agora. Entendeu? Se eu entendesse, nossa, eu só tenho valor pra mulher se eu tiver coisas. Eu só tenho valor pra mulher se eu tiver algo pra oferecer pra ela. E beleza. Só que, tipo assim, se você pensar só dessa forma, você vai também pensar que a mulher só é um objeto para você. Se ela só se interessa por mim, por que eu tenho, eu também só vou interessar por ela porque ela tem. Que é isso aqui. Aí já não tem mais o respeito, já não tem mais a conexão ali, entendeu? Fica só na carne, esquece a parte espiritual, esquece a parte energética. Você transa com alguém, você tem acesso diretamente à alma dessa pessoa, cara. Vou contar aqui uma situação. Nas últimas vezes que eu fiz isso aqui com a minha ex-namorada, eu sentia a desconexão dela durante o ato ali. Eu não sentia que era a mesma coisa que antes. E quando eu terminei, né? Na verdade, ela terminou porque ela decidiu que não fazia mais sentido. Quando ela terminou, eu só tentei argumentar, tentei ficar ali porque eu tava gostando daquilo, eu gostava daquele certo conforto que era estar com ela. E depois tipo, como eu falei, antes de terminar, eu já sentia a desconexão dela durante a relação, sentia a desconexão dela durante as semanas que se passaram. Então, você acaba conhecendo muito a outra pessoa. Por isso que, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu conheço ela há 5 meses. E ela tem a filha dela, ela tem um relacionamento com o pai da filha dela há mais de 10 anos. E mesmo que eles não estejam juntos, ela decidiu ajudar ele, porque ele tem uns problemas com coisas químicas, etc. Não vou entrar em detalhe. Mas ela foi ajudar ele, porque a filha dela estava chorando e tal. E eu não posso ficar chateado com ela dela ter trocado uma relação de 5 meses por uma que ela, querendo ou não, tenha 10 anos, querendo ou não, que ela tenha uma filha. Porque eu sou desconhecido para ela, querendo ou não. Então, assim, enquanto você tenha acesso à alma da outra pessoa, quando você tem acesso à vitalidade de outro ser humano, você acaba entendendo certas coisas, você consegue até prever coisas que vão acontecer, como esse término. No final, eu sabia que não ia durar, eu sabia que não ia para frente, porque eu senti isso durante a relação, eu senti isso em outros momentos. Quando eu dormia com ela, no lado dela eu sonhava que a gente estava brigando. Então, vocês às vezes acham aí, o homem acha que pau na pepeca, pepeca no pau, é só isso, e acaba, entendeu? Sendo que é muito mais complexo, gente, é muito mais complexo. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo de relato pessoal, é um vídeo que tem sim o intuito de ajudar você que tá aí, que tem a mesma dificuldade, mas eu não tô aqui pra me colocar como errado ou certo, é uma coisa que eu tô vivendo, independente do que você comente aí, eu busco atualmente ter respeito por todos os seres vivos, tá? Por isso eu disse, brinquei falando de Jedi, né? Mas todos os seres vivos, principalmente
a mulher, que é um pilar muito importante para a sociedade, se eu não tenho um respeito genuíno e não admiro é, as mulheres de uma maneira que eu vejo elas além delas serem um buraco, isso está muito mais ligado a mim do que necessariamente o outro lado, entendeu? Então, tipo assim, existe homem que não presta, existe mulher que não presta, mas se você for uma boa pessoa, você vai atrair as boas pessoas, inclusive é isso que eu estou tentando fazer, tá? Se inscreve nesse canal, acompanha aí, estou construindo uma comunidade de pessoas que querem melhorar espiritualmente, fisicamente e etc. Se você é uma moça que assistiu esse vídeo aí, saiba que esse vídeo não é para ofender ninguém, tá? Por mais que provavelmente alguém vai comentar alguma merda, eu tô esperando. E é isso, gente. Se inscreve nesse canal, deixa o seu comentário e não se esqueça que